Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo de 1 Pedro. Já estamos chegando na reta final do estudo. A parte final do capítulo 4, nós vamos estudar hoje, do versículo 12 até o versículo 19 do capítulo 4 de 1 Pedro. Estamos na 13ª parte já. Hoje nós vamos estudar sobre discernindo o sofrimento. Discernindo o sofrimento. Vamos ler toda a passagem, a partir do versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, nos alegramos em poder abrir a Tua Palavra mais uma vez. Nos alegramos com a congregação dos santos, onde podemos juntos examinar as Escrituras, porque sabemos que nela encontramos a vida eterna e o que o Senhor revelou através dela sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre nessa noite, reconhecendo que não somos capazes de compreender se o Senhor não abrir o nosso entendimento. É o que nós suplicamos a Ti, Senhor. Não só compreendermos, mas também sermos fiéis em obedecermos. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Guarda-nos nesse lugar. E guarde também as nossas mentes, para que tenhamos toda a atenção no Teu falar. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Discernindo o sofrimento, o tema dessa noite. Nós já estudamos anteriormente, nesse mesmo capítulo, desde o início do capítulo 4, a gente já vem estudando sobre 5 propósitos que Deus tem para com o sofrimento dos seus filhos. Nós estudamos 5 propósitos, do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 11. Vimos também na semana passada que quando chega nesse versículo 11 desse capítulo 4, Pedro faz uma doxologia. O que seria isso? Parece que ele ia findar a carta, mas de repente ele começa a falar de novo a respeito do mesmo assunto, na verdade, sofrimento. Então nós percebemos que isso era uma prática normal dos apóstolos, não é? E principalmente Paulo faz muito disso. Então nós entendemos que ele não tinha esse interesse, mas que tinha muita coisa ainda para falar. Então nós temos ainda mais alguns trechos aqui pela frente para estudar. E vimos também que Deus tem, como são bons propósitos, então nós precisamos entender que mesmo o sofrimento, segundo Deus, é proveitoso. E ele diz aqui no versículo 12 que esse sofrimento, que agora ele chama de fogo ardente sobre vós, é um
é mais um propósito de Deus. O destino dele é provar-vos, diz aqui no versículo 12. Agora, ao longo desse trecho, nós vamos entender que Pedro trata de novo sobre o assunto do sofrimento. Agora ele parece que especifica um pouco mais o assunto, e ele fala que é por causa de injúrias que os cristãos, irmãos, que ele escreve essa carta, a quem ele destina essa carta, estavam sofrendo injúrias. Então nós entendemos que o sofrimento nem sempre é só físico, não é só tomar uma surra dos ímpios, como eles tomavam muitos e todos os dias, e também chegando até a morte física, óbvio, não é? Então não era somente sofrimento físico, mas também sofrimento psicológico, injúrias, e nós vamos tratar sobre isso também. Agora, ele diz também que esse sofrimento, ele alega que não é coisa de se estranhar, nem de se envergonhar, desde que esse sofrimento seja por causa do nome de Cristo. Então existe lugar para vergonha na vida cristã, quando é um sofrimento que não é segundo a vontade de Cristo, ou pelo nome de Cristo. Pedro vai ensinar que, de fato, pode haver dois tipos de sofrimento para a igreja. Primeiro é sofrer por causa de Cristo e da verdade, que ele chama de privilégio. Sofrer por nome de Cristo é um privilégio. Mas existe um segundo sofrimento, sofrer por causa do pecado. E ele diz que para isso, o resultado é vergonha. É uma vergonha sofrer por causa do pecado. Então vamos ver o que Pedro ensina sobre isso. Esse trecho destila a experiência do próprio Pedro, as marcas de Pedro. Ele destila o que ele passou como discípulo de Cristo. Pedro, exatamente, talvez o que mais experimentou esses dois tipos de sofrimento. Primeiro sofrimento que Pedro experimentou está relatado em todos os evangelhos, e especialmente no evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós não vamos ler todo o trecho, mas eu gostaria que você abrisse rapidamente em Lucas 22. O trecho de 54, do versículo 54 até o versículo 62, relata o dia e o momento em que Pedro nega a Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse, antes do galo cantar. Então, eu gostaria de ler somente os 3 últimos versículos, 60, 61 e 62. Lucas relata o seguinte: depois de haver negado já 2 vezes, aqui a terceira, no versículo 60, Lucas escreve o seguinte: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. O que ele quer dizer? Eu não conheço Jesus. Não, eu não conheço. É isso que o pessoal estava pegando no pé de Pedro, e essa foi a terceira negação de Pedro. E diz que logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aqui foi a terceira vez que Pedro negou. O que aconteceu em seguida? Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, Pedro estava perto do lugar onde o Senhor estava preso, onde Jesus estava preso. E ele podia ver Jesus, quem sabe de uma certa distância, mas era possível vê-lo. E naquele momento diz a palavra que Jesus, o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, Pedro, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E qual foi o resultado? Versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro experimentou um sofrimento que não era por causa do nome do Senhor. Pelo contrário, ele foi um traidor. Ele negou o Senhor. E ele experimentou o sofrimento por causa do pecado. Pedro provou. Pedro experimentou.
E ele traz essa marca. Talvez um dos apóstolos ou discípulos e apóstolos que teve uma marca mais profunda no seu coração, eu acho que foi Pedro. Nesse sentido, eu não tenho dúvidas. Porque esse momento na vida de Pedro foi inesquecível para ele. Acredito que foi. Tanto que ele relata nessa carta os dois tipos de sofrimento, nesse trecho especificamente que nós estamos estudando. Já o segundo sofrimento, Pedro também provou. Nesse primeiro foi o pecado que gerou tristeza, que gerou vergonha e um profundo pesar no coração de Pedro. Agora, se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, do versículo 40 ao 40 e 41, Atos 5, versículos 40 e 41, diz assim: chamando os apóstolos, as autoridades chamaram os apóstolos que estavam presos naquele momento. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pedro experimentou, e se você ver o versículo 29, e todo o capítulo, na verdade, relata a prisão e relata o sofrimento deles, e Pedro estava lá. Versículo 29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obrigado, irmão. Então vejam que Pedro provou aqui um sofrimento pelo nome do Senhor, e isso lhe trouxe extrema alegria. Eles saíram de lá rejubilando, saíram de lá regozijando-se de terem sido tidos terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Olha a diferença, existe essa diferença, é o que Pedro vai nos ensinar. Vamos lá, versículo 12 então, de 1 Pedro, capítulo 4, Pedro experiente, pastor experiente, ele começa chamando de amados. Aqui sempre uma palavra pastoral, né? Uma palavra para atingir profundamente o coração das pessoas, amados, né? Então ele entra pelas entranhas dos sentimentos daquelas pessoas sofridas, e ele começa a dizer: não estranheis esse fogo ardente, não estranheis, existe um propósito para esse fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Esse é o propósito, provar. Bom, primeiro ele diz que não era para estranhar esse sofrimento, porque ele tem esse propósito de prová-los. O que significa provar? Significa experimentar, significa colocar à prova para refiná-los. O objetivo de Deus era permitir esse sofrimento para refinar os seus eleitos, refinar os seus filhos. Essa provação, essa prova que eles estavam passando aqui, embora injusta, era uma prova importante, era necessária. E Pedro já havia dito isso no capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro diz assim: nisso exultais pelo chamado, mas ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário. Eu estou falando do capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 6, tá? Se necessário, por breve tempo, no presente tempo, sejais contristados por várias provações. E ele explica no versículo 7, por quê? Como o ouro, né, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ainda que ele seja apurado por fogo, ainda que seja um ouro muito apurado, de primeira classe, preciosíssimo, esse ouro não chega aos pés do valor da fé dessas pessoas, dos crentes. Porque a fé deles redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro quer dizer o seguinte, que a maneira que Deus ia refiná-los, ia prepará-los para que eles estivessem lá, na revelação de Jesus Cristo, coisa que ouro nenhum pode levar o homem para a glória, mas a fé sim, a fé provada sim,
carrega os eleitos para cima. Como nós falamos a semana passada, eles já estavam abandonando, prestes a abandonar o reino da graça para partir para estar no reino da glória. Então é mais ou menos isso que Pedro quer dizer. Então aqui de novo ele fala isso. O caráter, então, desse sofrimento é didático, é para ensinar. O que o sofrimento estava produzindo neles? Estava produzindo purificação, estava produzindo amadurecimento, estava produzindo uma maior força e mais sabedoria para aquelas pessoas. E isso é bom. E um dos meios que Deus usa para nós, para tratar conosco e fazer-nos mais puros, mais maduros, mais sábios e mais fortes, é através do fogo ardente das provações. Ele é útil para isso mesmo. Muito bem, então esse era o objetivo, prová-los. Versículos 13 e 14, Pedro mostra que este fogo do sofrimento não é algo extraordinário, como ele encerra o versículo 12, e diz que não é algo estranho, não deveria ser estranho para vocês. Vocês não devem estranhar isso. Porque, primeiro, comprova a nossa identidade com Cristo. Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. É óbvio que os sofrimentos de Cristo na cruz, nenhum de nós participou. Foi exclusividade de Cristo. Mas o sofrimento da rejeição de Cristo, o sofrimento do ódio que o mundo impôs sobre ele, o sofrimento da rejeição, da impiedade contra Cristo, esse sofrimento nós vamos participar. Esse sofrimento nós vamos aqui no nosso presente século também, vamos participar desse sofrimento. Esse sofrimento não é estranho para nós. Pedro fala, não estranhem isso. Pelo contrário, vocês estão provando a sua identidade com Cristo, o que é um privilégio. É motivo de alegria vocês se identificarem com Cristo no sofrimento. Por quê? Porque um dia vocês também vão ser identificados com Cristo na sua glória. Se hoje você está grudado com Cristo e é igual a Cristo no seu sofrimento, identificado com Ele no sofrimento, Pedro diz assim, saiba de uma coisa, mas lá na frente, no futuro, você também será identificado com Cristo, só que agora é na sua glória. Então ele motiva os irmãos, ele diz, vocês sofrem também como o seu rei, como o seu mestre, como o seu Senhor, e um dia vocês vão ser glorificados como Ele foi, vocês vão receber um novo corpo, glorioso, como o dele, vocês vão provar a glória eterna em Cristo, é isso que Pedro está falando aqui. E como palavra de consolo, Pedro então afirma que deveríamos nos alegrar e nos sentirmos bem-aventurados, porque, em primeiro lugar, a nossa participação dos sofrimentos com Cristo garante a nossa participação de glória futura, acabei de falar. Em segundo lugar, ele diz que o Espírito da glória e de Deus, hoje, no sofrimento, repousa sobre vocês. Ele diz que nós cristãos que sofremos, ainda que injustamente, não estamos sozinhos no sofrimento. Ele diz que o Espírito da glória e de Deus está conosco. Não há outra passagem que a gente poderia trazer das Escrituras, talvez a gente possa ter algumas semelhantes, mas falando de homens que passaram a situação semelhante, é a situação lá na Babilônia, dos amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram injuriados pelo rei Nabucodonosor, que deu uma ordem absurda para eles. E eles não cumpriram aquelas ordens para não envergonhar o nome do seu Deus. E eles disseram, ó rei, nós não vamos fazer isso que o senhor está pedindo. Mas ele ficou enfurecido, Nabucodonosor, e pegou e mandou aquecer sobremaneira a fornalha ardente, porque esse era o prêmio, né? Ou melhor, é lógico, o castigo, né? Para aqueles que desobedecessem Nabucodonosor. Era para ser lançado na fornalha ardente.
E então eles disseram: não, ó rei, sinto muito, sentimos muito, mas nós não vamos te obedecer nisso, ó rei Nabucodonosor. E eles então foram imediatamente lançados na fornalha. A fornalha estava tão sobremodo aquecida, que quando os homens, os algozes ali dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, pegaram e levantaram os corpos dele amarrados, e é engraçado que eles foram amarrados até com seus chapéus. Vocês viram já a passagem? Parece que eles foram lançados para ir passear no parque, né? E eles assim foram passear dentro da fornalha. E quando lançaram ali os três, diz que aqueles carrascos foram queimados e mortos, imediatamente, por causa do calor que estava fora. Imagine o calor dentro da fornalha, né? E aí diz que quando o rei olhou, não estavam somente três, andando e passeando. O rei Nabucodonosor diz que eles estavam passeando lá dentro. Isso é muita humilhação para aquele rei. E eles passeavam na fornalha, mas já não eram só três, mas 4. E o rei diz ainda: olha, o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, o Espírito Santo está conosco na fornalha ardente. Ele é o nosso consolo, ele refrigera a nossa alma. Diferente do caso do rico e do Lázaro, quando o rico pediu: olha, eu estou aqui queimando nessa fornalha do fogo eterno. Pede para que Lázaro molhe o dedo na água e vá e molhe a minha língua, porque eu estou queimando. E ele então, Abraão diz: não dá, há um abismo entre nós e vós, nem que eu quisesse, não tem como. E o Espírito de Deus molha todo o nosso corpo na hora da fornalha ardente. Ele refrigera a nossa alma, ele acalenta o nosso sofrimento, ele aquece não, mas ele refrigera o fogo ardente que há de vir sobre nós. Ele refrigera, ele é o nosso refrigério. Então aqui Pedro diz que esse Espírito está conosco. Avançando o versículo 14, agora Pedro fala o seguinte: vejam bem, se pelo nome de Cristo, não é? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, o termo injuriados aqui, meus irmãos, significa aquilo que nós falamos agora há pouco. Não era um sofrimento físico, ninguém estava batendo neles, ninguém estava batendo nos filhos ou nas esposas ou nos maridos deles. Aqui é um outro tipo de sofrimento, injúria. Injúria é um ataque psicológico, é gente falando: você é tonto de fazer isso, existe um mundo para você curtir, existe prazeres imensos neste mundo, e você aí com esse negócio de servir a Deus e de santidade. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Ele diz que somos injuriados, significa que somos ultrajados, insultados. Qual de nós, ou quem de nós não foi chamado já de crentinho, né? Ou de crentão, muitas vezes, né? Depende, e depende do tamanho da pessoa, né? E aí vai, muitas injúrias. Nós somos injuriados, irmãos, o tempo todo. Pessoas olham para nós, às vezes não falam, mas destilam ódio por nossas vidas, pelo nosso comportamento santo. Destilam ódio por causa das decisões que nós tomamos, por causa do nosso falar, do nosso agir, por não corrermos mais com eles nesse desenfreado, nessa loucura desenfreada, em busca de prazeres pecaminosos desse mundo. E aí as pessoas olham para nós e muitas vezes nos xingam, sim. Muitas vezes falam mal. E somos injuriados. Então injúria é isso. Somos censurados. Pessoas dizem: vocês não precisam tanto assim. Parece o faraó, quando estava querendo, entre aspas, libertar o povo para adorar a Deus no Egito, ou no deserto, e faraó disse: olha, então vai, mas faz o seguinte, vai, mas não vai muito. Vai, mas vai até um certo ponto, depois volta. Não, o nosso Deus nos chama para mergulharmos de cabeça numa vida santa com Ele, num relacionamento santo, íntimo com Ele. Deus nos chama para nós abandonarmos o pecado definitivamente, absolutamente. E com isso nós somos censurados. Então,
Como nós andamos na contramão do mundo, não poderíamos, irmãos, esperar algo diferente. Nós não poderíamos esperar elogios ou uma salva de palmas do mundo. Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. Tiago fala coisa semelhante no capítulo 1, ele diz que nós somos bem-aventurados quando somos provados. E assim vai. Muitos irmãos falam sobre isso. Isso não é uma palavra exclusiva de Pedro, não, de forma alguma. Todos os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento, ou quase todos, se referem a esse sofrimento, que é um sofrimento digno, honrado. Entendemos também que o sofrimento não é só por perseguições físicas, acabamos de falar. Então as injúrias é um tipo de perseguimento psicológico, nos afeta, nos abala. Você volta para casa abatido, você fica chateado. Amigos seus vão falar mal de você. Amigos seus vão colocar o dedo no teu nariz e vão falar assim: que bobagem é essa? Você não está vivendo, você está vegetando, isso não é vida. Eles não conhecem o que é vida, o que é a verdadeira vida, abundante em Cristo. Eles falam assim mesmo. Muito bem. Versículos 15 e 16, Pedro agora ele faz uma breve lista, principalmente o versículo 15, né? Ele faz uma lista breve, pequena, de alguns pecados a serem evitados, que geram juízo da parte de Deus em seus filhos, e deveriam ser motivo de vergonha para o crente saudável, o crente normal. Se nós podemos chamar de crente saudável aquele que vive em pecado, eu acho difícil. Mas aquele que se arrepende, porque nós não somos perfeitos, e vez por outra caímos em pecado. O problema é permanecermos no pecado. Esse é o grande problema. Então, Pedro dá uma pequena lista, que ela é autoexplicativa, e eu não vou explicar aqui. Ele diz: não sofra, porém, versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Todos vocês sabem o que é assassino. Não sofra como ladrão. Você sabe o que é ladrão, né? Ladrão é aquele que rouba. Não sofra como malfeitor. Malfeitor é aquele que maltrata os outros para conseguir realizar a sua vontade. Ele passa por cima de qualquer um para fazer aquilo que ele quer. Então ele é um malfeitor, né? Ou seria um fora da lei, né? Alguém que pratica males. Malfeitor é o que pratica males. E por último ele diz: ou com quem se intromete em negócios de outrem. O que é isso aqui? É um bisbilhoteiro, né? Aquela pessoa que está mais olhando para os outros que para si mesmo. Então ele fica olhando para os outros para criticar. Então ele se intromete em negócio alheio, fica olhando a vida dos outros, né? Então isso aqui é meio autoexplicativo e não é essa noite que nós vamos tratar especificamente desses tipos de pecados. Mas nós vamos tratar de como Pedro ele vai ensinar agora daqui para frente, principalmente no versículo 16, que o cristão não deve se envergonhar se sofrer pelo motivo certo. Eu quero dizer para vocês que se o crente está praticando algum desses pecados ou outros pecados que não estão nessa lista aqui, aí sim ele deve se envergonhar. Então John Piper diz que há lugar para vergonha na vida cristã. É lógico que isso não é gostoso, é óbvio que isso não é bom, mas é o caminho que nos leva ao arrependimento e que leva para casa. Vocês se lembram muito bem da história do filho pródigo. Quando ele abandonou a casa, ele afrontou o pai e falou: não, eu quero a minha riqueza, eu quero a minha parte da herança. Pegou o dinheiro dele e foi para o mundo, torrou o dinheiro no mundo, passou um tempo fora de casa. Quando ele se deu conta, ele já não tinha mais dinheiro, nem saúde, nem comida e mais nada, nem casa para morar. O que é que aconteceu com ele? Caiu em si. A vergonha tomou conta do coração dele. Nós não podemos imaginar que esse cair em si seria simplesmente assim: bom, eu vou voltar para casa, eu sei que meu papai me ama e vai me pôr no quarto de privilégio de novo e vai me dar minha herança tudo de volta e eu vou voltar a ser aquele filhinho querido do papai. É isso que o filho pródigo fez? Não! Ele pensou consigo mesmo e quando ele chegou para o pai dele, ele falou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, porém, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, pai, eu não preciso morar dentro da tua casa, mas me bota lá no sótão, me bota lá
como é que chama? No curral. Hã? No paiol. Papai, eu não sou digno de dormir debaixo do teu teto, papai. Mas deixa eu ficar perto da tua casa. É isso que o filho pródigo fez. Vergonha. Arrependimento legítimo. Ele não quer de novo, a todo custo, a posição de privilégio como filho, embora tivesse no coração do pai. Mas ele não quer e não briga por posição nenhuma. Ele volta, ele fala assim: papai, faz-me como tu queres, não como eu quero. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então essa posição, a vergonha ocupa um lugar importante na vida cristã. Para nos levar a um verdadeiro arrependimento. Isso é lícito, isso é bom, isso é digno. Então o cristão fiel não deve se envergonhar daquilo que Deus se agrada. Agora no versículo 16, ele está dizendo assim: mas se sofrer como cristão, e eu quero dizer para vocês que essa é uma das poucas vezes que a palavra cristão aparece na Bíblia, no Novo Testamento, óbvio, né? É a terceira vez que aparece aqui. Só 3 vezes aparece o nome de cristão, e essa aqui é uma delas, no Novo Testamento. E ele diz que esse nome cristão carrega um privilégio e também uma responsabilidade muito grande. Você ser chamado cristão, você não pode nem imaginar o que isso representa. É óbvio, representa para o mundo ódio, mas para o reino da glória de Deus, se você imaginar, existe uma imensidão de anjos trabalhando a seu favor. São servos de Deus, que Hebreus capítulo 1 diz que eles estão a favor dos eleitos. E você sabe o que implica ser chamado cristão? É o que Pedro diz aqui: por esse nome, se vocês não sofram, aliás, como cristão. Ele já havia dito no versículo 13, né? Vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo, vocês se identificam com Cristo. No versículo 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados. E agora ele diz: se sofrer como cristão. E ele termina o versículo 16 dizendo: glorifique a Deus com esse nome. Que nome? O nome de cristão. Você tem que zelar pelo nome de cristão que você leva. Você está carimbado cristão na sua fachada. Você carrega esse nome, cristão. Isso é altamente implicativo. Ora, você é filho de Deus, de um Deus 3 vezes santo, e nós não podemos brincar com isso. Então Pedro diz que é isso. O cristão fiel não deve se envergonhar daquilo que Deus se agrada. Se sofrer como cristão, não se envergonhe, meu irmão, minha irmã. Isso que Pedro está querendo dizer. Não precisa se envergonhar daquilo que Deus se agrada. Deus não tem prazer, outra coisa importante, não é que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Porque ele diz aqui: bem-aventurados vocês são, porque, versículo 16, glorifique a Deus com esse nome, ou seja, sofrendo por esse nome. Então não é que Deus tem prazer no sofrimento cristão, mas Deus tem prazer na fidelidade do cristão que sofre e não o rejeita, e não o envergonha, mas que se mantém fiel, firme nos caminhos do Senhor. Essa é a maneira de glorificar a Deus, e nisso Deus se agrada. Lógico, glorificar a Deus e agradar a Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que ele está querendo dizer. O fogo ardente, só para representar um pouquinho aqui para a gente entender, o fogo ardente que Pedro menciona aqui no versículo 12, e agora chegando nessa parte, no versículo 16, eu gostaria de lembrar aos irmãos que naquela época de Pedro, ou talvez um pouco depois, historiadores contam que muitos dos cristãos que eram levados nas arenas ou no Coliseu romano, principalmente na cidade de Roma, eles eram levados naquelas arenas como cristãos, eles estavam sofrendo como cristãos, por causa do nome de Cristo, eles eram levados para aquelas arenas. Diz um historiador chamado Eusébio que
Em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, ainda que aquele grupo de cristãos que era jogado no centro daquela arena, sangrando, eles estavam sangrando, cheirando sangue, de longe sentia o cheiro de ferro, por causa do sangue que eles soltavam dos seus corpos depois de apanhar muito. Eles eram jogados vivos ou semi-mortos naquela arena. E depois eram abertas as comportas laterais e de onde saíam as feras. Quais eram as feras? Leões, tigres, leopardos e ursos. E em muitos casos, diz o Eusébio que esses animais chegavam muito perto dos cristãos, cheiravam todo aquele sangue, era tudo que eles queriam, né? Porque eles estavam há dias esperando para comer carne, e ali estava um bom prato, fácil para eles, não é mesmo? Mas sabe o que acontecia? Em alguns casos, estranhamente, aqueles animais cheiravam e viravam as costas. Diz Eusébio que alguns relatos daquela época, por volta de 60 até 100 depois de Cristo, quando ocorreram as primeiras perseguições romanas, diz que alguns ursos e leões se deitavam aos pés dos crentes ali, sangrando, como se estivesse admirando aquelas pessoas. E muitos desses animais, depois daquilo, atacavam a plateia, conseguiam pular os muros, as telas de proteção, naquela época não era tela, eram pedras que faziam aqueles muros, eles iam comer os ímpios que estavam lá na plateia, irmãos. Isso é relato histórico, isso é maravilhoso. Mas não muito. Sabe por quê? Porque não resolvia o problema dos cristãos. Sabe o que faziam? Aí o imperador, os imperadores, Nero já estava morto, os sucessores de Nero faziam o seguinte: bom, as feras não querem comer eles, tudo bem, mande colocar postes ao longo da avenida principal aqui de Roma, postes, vários postes, colocaram vários postes até o morro, o lugar mais alto daquelas avenidas da cidade, e ali eles amarraram os crentes já semi-mortos e tacaram fogo, colocaram fogo neles, queimaram os crentes vivos. E diz Eusébio que aquelas noites eram as noites que Roma, naquelas noites ela se tornou a cidade mais iluminada de todos os tempos. Ela não teve brilho como naqueles dias quando aqueles mártires foram queimados vivos ao longo daquelas avenidas de Roma. Isso é impressionante. Tem muito a nos dizer isso. E eles foram fiéis até o fim. E diz que eles cantavam hinos nos momentos de sofrimento. Então isso é muito bonito para a gente guardar no nosso coração. Então podemos dizer que há sim uma vergonha que deve ocupar o lugar certo, pois, como aconteceu com Pedro, ele está falando aqui o que ele sofreu. Ele está mostrando a experiência dele. Ele diz, como eu sofri, então sim, há uma vergonha se vocês sofrerem, mas arrependam-se. Que essa vergonha seja no sentido de levar de volta para Deus, em arrependimento, em contrição, pedido de perdão dos seus pecados. Esse é o motivo da vergonha, né? Deve ocupar esse lugar na vida do crente. Pois, igual aconteceu com Pedro, a tristeza vergonhosa que o levou ao arrependimento foi o primeiro passo para uma transformação de vida vitoriosa. E quando eu falo vida vitoriosa, não é que Pedro ficou rico, não é que ele parou de sofrer. Pelo contrário, ele sofreu. Vocês lembram-se quando nós começamos a estudar a vida de Pedro para falar sobre a carta, ele teve um sofrimento muito grande, principalmente no fim de sua vida, quando ele viu com seus próprios olhos a sua esposa ser martirizada antes dele, né? E a única palavra que ele teve para sua esposa foi: lembra-te do Senhor. A única palavra de Pedro, não é? Então ele sofreu muito. E aqui a gente vê a experiência de Pedro. E agora, finalizando, versículos 17 e 18, quase no final, versículos 17 e 18, Pedro ensina que há dois tipos de juízo agora, e dois resultados. Dois tipos de juízo, dois resultados. Primeiro tipo de juízo, ele diz no versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 17. Primeiro juízo, Pedro está dizendo que há um juízo
dentro da casa de Deus. E já começou. O que significa isso? Significa esse juízo, meus irmãos, não é um juízo condenatório, mas é um juízo disciplinar. É um juízo onde Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama. É o que Hebreus capítulo 12 relata para nós. Há um sofrimento que vem de Deus. E esse juízo na casa de Deus é um juízo para a salvação dos seus eleitos, dos seus filhos. É de dentro da casa de Deus. Pedro não responde qual é o resultado do primeiro sofrimento, mas nós sabemos que o sofrimento, segundo Deus, produz salvação. Né? E a salvação significa encontro definitivo com Deus para sempre. Né? É isso que significa. E Pedro faz duas perguntas ao invés de responder aqui qual é o resultado, mas ele deixa duas perguntas no ar. Ele diz: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E no versículo 18 ele faz nova pergunta: e se é com dificuldade que o justo é salvo, por que ele fala que o justo é salvo com dificuldade? Porque sofre. Porque o sofrimento faz parte. Porque não é para nós estranharmos o sofrimento, porém o sofrimento é de sofrimento. Embora ele não seja estranho, mas ele dói. Ele continua dolorido. Ainda que é para nós dizer, nós não vamos dizer assim, por que será? Deus está sendo injusto comigo. Nós não vamos dizer isso. Nós vamos dizer: Senhor, eu entendo que o sofrimento vem do Senhor, mas está doendo. É isso que ele quer dizer. É com dificuldade que o justo é salvo. Não é? Ele faz a pergunta também: onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, ele não responde, mas todos nós sabemos. Então, primeiro tipo de juízo é para salvação. É disciplinar, é salvação da casa de Deus, daqueles que são filhos de Deus, são da família de Deus. Segundo tipo de juízo, é o juízo sobre os que desobedecem o Evangelho, que parece que ainda não começou, parece que esses desobedientes estão aí curtindo a vida, e não sofrem nada, e não acontece nada. E a gente, às vezes, como o Salmo 73, o escritor ali relata um sofrimento que ele está tendo até por causa da injustiça. Ele olha para aquelas pessoas, os ímpios, prosperando, ganhando dinheiro, são saudáveis, tem tudo o que quer, ninguém faz nada contra eles, e eles vivem, a vida deles vai de vento em popa, e parece que não acontece nenhum mal com eles. Pedro fala: peraí, não é bem assim. Igual Asaf, depois ele entrou no templo de Deus, ele viu o fim do ímpio. E Pedro diz: calma aí, meu irmão. O sofrimento da casa de Deus já começou, mas ele está acabando. O sofrimento do ímpio ainda não começou, mas nunca mais vai acabar quando começar. Nunca mais vai ter fim. O que vai acontecer com o ímpio? O que não obedece ao Evangelho de Deus? O que não... onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Vai comparecer no lago de fogo e enxofre, e ele vai queimar para todo o sempre. Sofrimento indizível, indescritível, e vai ser pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, sem fim. Você imagine uma dor de cabeça. Esses tempos atrás eu tive uma enxaqueca daquela de arrebentar. Eu pensei que ia explodir minha cabeça, e a dor é muito intensa. O sofrimento, de novo, eu fazia tempo que não tinha, né? E voltou. E é muito ruim, muito ruim. A dor é muito intensa, né? E a gente perde a esperança muitas vezes. O sofrimento muito dolorido, a gente desanima, né? E eu fico imaginando então, agora, depois fomos no pronto-socorro, meus filhos me socorreram, minha esposa me socorreu, fomos no pronto-socorro, tomei uma injeção e sarei, estou aqui. Passou a dor. O do ímpio é uma dor infinitamente pior do que aquela que eu estava sofrendo, e vai ser minuto após minuto, após minuto, após minuto, por toda a eternidade, irmão. Que sofrimento é esse? E nunca vai acabar. Não dá para aplicar dipirona nele, porque não vai resolver. Não dá. Só para a gente comparar, é isso que Pedro está querendo dizer aqui. Portanto, o fim deles será experimentar
outro tipo de fogo, que não é esse fogo ardente que hoje nos acomete e nos traz sofrimento, mas passa. Não é esse. É o fogo eterno e sobremodo aquecido pela ira de Deus. Se Nabucodonosor pensou que esquentar aquela fornalhazinha dele ia fazer os 3 amigos de Daniel sofrerem, imagine quando Deus manda aquecer o lago de fogo e enxofre com a sua ira. Meus amados, que sofrimento é esse? E é esse o sofrimento do ímpio. Portanto, a postura correta do cristão sobre a disciplina de Deus é de aceitação humilde. O fogo agora purifica, já falei isso, né? O fogo agora purifica, ensina, amadurece, amolece a cera do coração do crente. O crente verdadeiro tem um coração meio duro, ou duro, mas é de cera. Porque quando o fogo de Deus vem, ele derrete, como o filho pródigo, ele se curva. Ele não é o joio, ele é o trigo se curva. O crente se curva. O crente se submete à disciplina de Deus. A rejeição da disciplina, que é o caso do ímpio, a rejeição da exortação, a rejeição do fogo da correção, acaba endurecendo o barro do coração, que pode levar a um final terrível. Portanto, eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo uma era terrível, queridos. Uma era terrível. Quem é professor aqui, acho que não tem melhor exemplo para contar para nós. A professora não pode mais dar bronca no aluno dentro da classe. O menino pode, menino ou menina, né? Pode fazer o que quiser, ele que manda na professora, e não existe mais disciplina dentro de uma escola, por exemplo. Quando as autoridades querem aplicar disciplina, as autoridades quase apanham daqueles que estão fora da lei. Na igreja, quando nós queremos exortar irmãos, disciplinar irmãos para a salvação, as pessoas enrijecem o seu coração e não aceitam a exortação. Você quer conversar com alguém, você precisa muitas vezes ser firme em amor, mas precisa ser firme, porque aquele que está no erro precisa ser exortado. E hoje, a maioria dos membros de igreja, Deus queira que não seja da nossa, mas existe sim uma dureza de coração e não aceita a disciplina. Não quer dar ouvidos, irmãos. E não tem o que se fazer. Se o único remédio é a disciplina para a cura, que pelo menos é um remédio indicado pelas Escrituras, né? Pela palavra de Deus, eu acredito que ele é eficiente. Todos os que passaram por ele dão graças a Deus por isso. Porque é salvação, é útil, faz parte dos filhos, né? É marca dos filhos. Mas tem gente que não pode mais ouvir uma palavrinha de exortação, por mais que seja bem amorosazinha e adocicada, a pessoa fica de bico. Irmãos, isso é um risco muito grande, porque isso mostra o egocentrismo da pessoa, a dureza de coração, e isso não é bom. Deus aplica o fogo dentro da sua casa para purificar também sua casa, porque nem todos os que estão lá dentro daquela casa são filhos. Jesus disse que muitos vão dizer, estavam no meio dos eleitos, mas não eram eleitos, mas muitos vão dizer assim: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz blá, 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 blá. Passa um relatório para Jesus. E Jesus disse assim: eu não vos conheço. Não vos conheço. Jesus aplica o fogo para mostrar quem é quem. Então guarde isso no seu coração, meu querido. Se você for exortado pelo irmão da igreja, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus porque é para a tua salvação. Irmãos, não endureçam o coração quando Deus falar com você através de um membro da igreja. Hoje, se ouvires a voz do Espírito através da igreja, não endureçais o vosso coração, como o dia da aprovação no deserto. Não faça isso. Não faça isso. Em último ponto aqui, versículo 19, encerrando, Pedro diz que nós devemos encomendar a nossa alma ao fiel Criador, por isso também os que sofrem
segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que quer dizer encomendar a sua alma? Quer dizer entregar aquilo que é de valor, depositar. Ele está falando em termos de bancários aqui, né? Naquela época também já tinha bancos. Está falando em termos de monetários. Alguma coisa de grande valor que você coloca nas mãos de uma entidade ou de uma pessoa confiável. Você entrega a sua própria vida, que é preciosa, nas mãos de alguém de confiança. Então ele diz: entregue a sua vida nas mãos de Deus. Encomendem a sua alma para Ele, para o fiel Criador. Não é? Ele diz que isso é importante. Agora, ele diz que isto, entregar a alma, muitas vezes a gente fala assim: minha vida está nas mãos de Deus. Esse caso aí está nas mãos de Deus. Eu coloquei nas mãos de Deus a minha vida. É? Vamos analisar melhor isso aí? Ele tem uma frasezinha no final desse versículo bastante clara: na prática do bem. Você não pode entregar a sua vida nas mãos de Deus, ou dizer que entregou sua vida nas mãos de Deus, se você não cumprir princípios de Deus. Aqui, prática do bem não é dar esmola para pobre não, viu? Prática do bem é obedecer aos princípios de Deus. Ninguém coloca a sua vida, ou a vida, nas mãos de um Deus santo, com princípios quebrados, com uma vida torta, suja e fedida de pecados. Ninguém pode colocar sua vida nas mãos de um Deus santo, se não estiver andando na prática do bem. Então Deus tem princípios a serem obedecidos. Sem isso, nós não podemos dizer que nós colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Significa que há princípios. Então, para permanecermos sob os cuidados protetores, consoladores e debaixo das promessas de Deus, nós temos que praticar o bem, que seria obedecer os princípios. Não significa, irmãos, que Deus muda de ideia ou cancela o que Ele prometeu. Não é isso que está dizendo aqui. Quer dizer que ele me prometeu um monte de coisa quando eu me converti, e agora que eu estou em pecado, Ele cancelou as suas promessas. Não, Ele não cancelou suas promessas. Eu é que saí fora das promessas dEle. Eu me retirei das promessas dEle quando eu estou em pecado. Eu o abandonei. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Significa então que aqueles que rejeitam os princípios de Deus provavelmente nunca foram alcançados pelos cuidados e pelas promessas de Deus, se eles permanecerem nos pecados sem se arrepender. É óbvio, volto a falar, por vezes o filho peca, o filho pródigo pecou, mas se arrependeu e voltou para casa, ele não ficou no pecado. Essa é a diferença do verdadeiro e do falso. O verdadeiro peca de vez em quando, mas volta para casa em arrependimento. Volta para os braços do Pai. Então não podemos dizer que estamos nas mãos de Deus e permanecermos, se permanecermos em pecado, rejeitando a lei de Deus. Nós não podemos dizer que estamos nas mãos de Deus. Não podemos. Vamos finalizar, concluindo então. Primeira aplicação aqui, ou primeira conclusão. Pedro ensinou que há dois tipos de sofrimento, recapitulando. Ele ensinou que há um sofrimento pior do que o sofrimento do cristão. É o sofrimento eterno, que começa com o endurecimento de coração contra os princípios de Deus. E isso pode levar a um sofrimento que nós não queremos experimentar, não. Tenho certeza que você não vai querer. Em segundo lugar, eu queria dar uma dica para vocês, para mim, para vocês, para você. Faça essas perguntas diante do seu sofrimento, pedindo para Deus lhe responder, não para você responder, para Deus responder. Faça essas duas perguntas.
Primeira pergunta: por que estou sofrendo? Faça essa pergunta diante de Deus e peça para Deus te responder. Por que estou sofrendo? Segunda pergunta: eu posso me alegrar ou devo me envergonhar com esse sofrimento? Faça essa pergunta diante de Deus. Peça para Deus te responder. Guarde essas perguntas, leva essa dica para casa. Em último lugar, eu quero dizer para você: deposite sua vida nas mãos de Deus. Seja qual for a sua situação, seja qual for, volta para Deus, meu irmão. Se for em pecado, volta para Deus. Se você está sofrendo injustamente, volta para Deus. Ou permaneça nas mãos de Deus. E entregue sua vida, sua alma, nas mãos do fiel Criador. Se for em pecado, não tem problema, volta para Deus. Ele vai te disciplinar, mas Ele vai te salvar. Ele vai te colocar, Ele sempre teve a posição de filho. Ainda que você esteja ferido, sujo, imundo, por causa do pecado. Mas volta para Deus. Ele tem remédio para o seu pecado. Volta para Deus. Arrependido. Ele pode te socorrer, ou lhe dar um coração quebrantado e arrependido, para voltar para Ele, para você não provar um sofrimento maior, que é separar-se definitivamente de Deus. Não permita isso. Hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o chamado de Deus. Hoje, se você está ouvindo o Espírito falando no teu coração, arrependa-se e volte para os braços do Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é salvação para nossas almas. Te agradecemos porque ela fala aos nossos corações, e é isso que nós desejamos. Que o Senhor, através dessa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, quebrante os nossos corações. E também que o Senhor esteja consolando os corações feridos, que passam por insultos, Senhor, que passam por momentos de provação, que muitas vezes realmente estranhamos o fogo ardente que vem sobre nós, mas que nós saibamos entender que isso vem de Ti, Senhor. Que isso tem um objetivo, tem um propósito, e é bom, é para nos amadurecer, é para nos fazer ser mais sábios, mais maleáveis nas Tuas mãos. O Senhor está lapidando vasos para que sejam úteis para o Teu propósito. E, Senhor, não nos deixe desanimar com esse fogo. Ajuda-nos, como o Senhor fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Teu Espírito esteja conosco no momento do sofrimento. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.